Olá, povo de Deus, terça-feira, 25 de abril de 2023, São Marcos Evangelista, terceira semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 5b a 14, Marcos 16, de 15 a 20. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes, seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Para celebrarmos o dia de São Marcos, temos essa pregação de Pedro, que, segundo a tradição, Marcos a usou no seu evangelho como apoio, onde Pedro o chama meu filho. Esse texto da primeira carta de Pedro, na verdade, se dirige a todos que têm responsabilidades pontuais nas comunidades. Trata-se de uma espécie de receituário para se exercer autoridade na igreja. Ser humilde, rebaixar-se, ser sóbrio, vigilante, firmes na fé. Tudo isso recomendo a vós como uma forma de vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na quais estáis firmes. O verdadeiro pastor deve, antes de mais, ser humilde, consciente de não ser dono de nada, mas ter recebido tudo de Deus. E a humildade é verdade. Os pastores devem também ser sóbrios e vigilantes. E Pedro dirige aos pastores humildes e fiéis, sóbrios e vigilantes, a promessa de que aquele Deus que os chamou à vida nova em Cristo os confirmará na graça e os coroará de glória. Num tempo de aumento escandaloso do clericalismo na igreja, onde aqueles que deveriam dar o exemplo de pastores humildes se apresentam como chefes e patrões, empetecados em roupas caríssimas, cercados de objetos litúrgicos também caríssimos, essas exortações do nosso texto de hoje soam como uma súplica para que voltemos ao essencial. Os penduricalhos que foram sendo agregados aos nossos ritos litúrgicos nos distanciaram e muito da simplicidade evangélica tão eloquentemente testemunhada por Jesus. A lástima é que lemos as Sagradas Escrituras como relatos do passado, naquele tempo, mas sem relação alguma com o nosso presente. Vivemos um tempo de muita religião e pouco evangelho. Que as exortações de Pedro em sua carta encontrem corações e ouvidos generosos, para que
empreendam um caminho de mudança de volta a Jesus e ao essencial da vida cristã. Marcos 16, 15 e 20. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Se você ler o Evangelho de Marcos, capítulo 20, versículo 8, você tem a sensação real de que ficou faltando algo. Foi assim que sentiram outros membros da comunidade que também pensaram que ainda tinha muito a dizer. Lançando mão de várias tradições, criaram um apêndice ao relato original de Marcos, que vai do versículo 9 ao 20, no capítulo 16. Portanto, o trecho que temos hoje faz parte deste apêndice, contém um apelo à missão universal, onde aparece que não crer é resistência à mensagem do Evangelho. E também nosso texto de hoje nos leva a deduzir o que será o cumprimento da missão, o tempo da igreja, dos atos e do que vem depois. Nesta conclusão do Evangelho de Marcos, lendo o discurso missionário, percebemos que Jesus envia os seus discípulos a levar o Evangelho a todas as criaturas. O missionário do Pai precisa de outros missionários. Aquele que é a Boa Nova confia a Boa Nova aos seus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Depois do mandato missionário, Marcos alude de modo muito breve e discreto à ascensão de Jesus ao céu. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E conclui afirmando: eles partindo foram pregar por toda parte. E assim mudou radicalmente a vida dos apóstolos e de muitas outras pessoas que aderiram ao projeto de Jesus como seus seguidores. Recolhemos aqui algumas informações sobre Marcos, as mais consensuais sobre quem ele foi. Marcos era filho de Maria de Jerusalém, em cuja casa Pedro se refugiou depois de ter sido libertado do cárcere. Era primo de Barnabé. Acompanhou o apóstolo Paulo na sua primeira viagem a Roma e esteve próximo dele durante a sua prisão em Roma. Depois tornou-se discípulo de Pedro, de cuja pregação se fez intérprete do evangelho que escreveu. O seu evangelho é comumente reconhecido como o mais antigo, utilizado e completado por Mateus e por Lucas. Parece que também os grandes discursos da primeira parte dos Atos dos Apóstolos são uma retomada e desenvolvimento do evangelho de Marcos, a partir de Marcos 1:15. Ela é atribuída à fundação da igreja de Alexandria. São Marcos, evangelista, rogai por nós. Um beijo no seu coração.